Boa tarde, meninos. Nós vamos iniciar os nossos conteúdos de história também. E esse mês nós vamos falar sobre as comunidades, né? As comunidades indígenas. A tia pretende gravar uma aulinha explicando elas uma por uma, mas depois a tia vai tirar as dúvidas de vocês e nós vamos conversar sobre essas comunidades ao vivo, certo? A tia vai fazer essa aula online, ao vivo, para vocês, para a gente tirar dúvidas, porque é mais uma contação de histórias e a gente vai trocar informações. Hoje a gente vai destacar a comunidade indígena. Assim a gente sabe que desde o começo os índios eram quem já estavam aqui no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui. Aqui no nosso livro mostra que eles vivem em reservas, muitos deles ainda vivem de forma bem primitiva, sem contato humano, sem nenhum recurso de vida da cidade que facilitariam a vida deles, como o uso de geladeiras, como eletrodomésticos que facilitam a vida. Então, eles vivem muito rusticamente. Eles vivem do que a terra oferece, do que tem na natureza. A gente costuma dizer que os grupos indígenas é o grupo que mais trata bem a natureza. Eles conhecem tudo que vem da natureza. O ciclo de cada espécie de planta, quando ela vai brotar, quando ela vai produzir o fruto, o tempo que ela precisa descansar para poder repor novamente os frutos. Ele conhece os animais daquela região. Eles no caso, só fazem o abate, só matam aquele animal que eles vão realmente usar na alimentação, não fazem estoque de nada que possa prejudicar a natureza. Então, a gente tem a comunidade indígena como uma das que mais favorecem a natureza. Os povos indígenas, eles têm muita coisa a ensinar. Eles são de uma cultura muito forte. É por isso que a tia está dizendo que, em especial para essas aulas de história, a gente precisa conversar ao vivo, para que a tia conte algumas histórias que ela sabe, para que vocês perguntem alguma dúvida que tem. Mas o livro da gente também ele é muito bom, ele mostra essas comunidades indígenas, ele mostra como esses índios vivem. Aí mostra, nós temos, a tia não colocou, mas colocaria que muitos índios ainda vivem em ocas, né? Que é aquelas casas feitas de palha. Muitos deles ainda só vivem exclusivamente do que a terra oferece. E nós ainda temos grupos indígenas, sim, que se vestem com roupas feitas à base de couro de animais, com palhas. E temos aqueles que já vivem praticamente como as pessoas que vivem na cidade, né? Eles não vivem mais como índios dentro da reserva. Eles vivem também nas áreas urbanas e, como vou dizer, trabalham, tem casas, tem tudo iguais às pessoas que vivem na cidade. Eles deixaram de viver daquela forma, com aquela relação natural que eles tinham com a natureza e passaram a viver a vida na cidade. Então, essa comunidade indígena, ela é muito forte, apesar de tudo que eles já passaram, que tomaram suas terras, né, que sofreram muitos massacres, até para mudar o seu jeito de pensar, eles resistiram e nós ainda temos muitos índios que vivem como eram seus antepassados, como eram antigamente. Fora essa comunidade indígena, que a gente tem na página 41, nós também temos a comunidade ribeirinha e pantaneira. A ribeirinha e a pantaneira, elas são muito parecidas. A comunidade ribeirinha é essa que mora sempre, já diz, né? Na beira do rio, na beira dos riachos. Esse pessoal, eles nunca constroem as casas no chão, direto na terra, como as casas da gente é construída. Por quê? Porque esse pessoal, ele conhece demais o ciclo da água. E eles sabem que na medida que chega o inverno, tempo de chuvas muito fortes, esse rio que tem perto da casa deles vai encher, vai transbordar. Então, se eles construírem a casa no chão, eles vão ver suas casas sendo invadidas pelas águas do rio. Então, o que eles fazem? Eles constroem as casas sobre madeiras bem altas, troncos grandes, ou tem aqueles que constroem até mesmo sobre pilastras feitas de concreto, para que fique mais alto. Então, eles
já fazem essas casinhas que a gente chama de palafitas, que são casas que o rio, quando encher, não vai adentrar elas. Por quê? Porque ele vai passar por baixo de cada casa. No caso das comunidades pantaneiras, né, é muito parecido com a ribeirinha. Por quê? Porque esse pessoal que mora no Pantanal, que é uma região que fica entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também sofrem muito com essas enchentes, com esses ciclos da água. Então, umas pessoas que eles se adequaram a viver dessa forma. Em tempo de seca, o rio baixa a água, eles conseguem andar na terra, plantar, colher, tudo nesse período onde o rio está com a água com pouca água. E quando o rio sobe, aumenta o volume, tem muita água, e ela sobe, a casa deles passa a ser uma casa que flutua, no caso da comunidade pantaneira. Eles nem fixam as casas com palafitas, como é no caso das ribeirinhas. Muita gente tem a casa na comunidade pantaneira construída sobre uma jangada, vamos dizer assim, uma plataforma de madeira. Então, à medida que o rio sobe, a casinha sobe. À medida que a água baixa, a casa também baixa. Por quê? Porque ela é construída sobre uma madeira. O piso dela é todo madeira. Então, eles conseguem não só se manter assim, como até seus animais. A gente já viu relatos de muitas pessoas que têm um grande espaço feito de madeira, onde eles colocam os animais que criam, como bois, cavalos, porcos, sobre essas madeiras. E aí, quando o rio enche, a madeira flutua e o animal não fica com o pé dentro da água, o que causa muitas doenças nos animais também, devido a encharcar e passar muito tempo na água. Então, eles conseguem sobreviver de uma forma que eles aprenderam desde muito cedo, para que não tenham que mudar-se do local onde eles nasceram. A tia vai marcar um dia agora essa semana, provavelmente com vocês logo, para que a gente possa conversar sobre esses tipos de comunidade, certo? Vamos dar uma lidazinha lá no nosso livro de história, página 41 a 43. Qualquer dúvida, vocês vão mandando as dúvidas para a tia, que a tia vai explicando, tá bom?